Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Inabalável. Com fé, a tempestade vai passar. Padre Reginaldo Manzotti. Prefácio. O autor apresenta uma mensagem de esperança para todos que enfrentam momentos de dor, perdas, incertezas e sofrimentos. Ele parte de uma pergunta que acompanha muitas pessoas: por que Deus permite que passemos por tempestades na vida? Em vez de oferecer respostas fáceis, ele convida o leitor a enxergar a fé como uma força capaz de sustentar o coração, mesmo quando tudo parece desmoronar. O sofrimento não significa abandono de Deus. Pelo contrário, é justamente nos momentos mais difíceis que a presença divina pode se manifestar de forma mais profunda. O autor lembra que toda tempestade tem um fim e que nenhuma dor é eterna, desde que a pessoa mantenha a confiança, a perseverança e a esperança. Ser inabalável não significa nunca sofrer ou sentir medo, mas permanecer firme apesar das dificuldades. A fé é apresentada como o alicerce que ajuda a enfrentar desafios sem perder a confiança no futuro. O prefácio nos prepara para uma jornada de reflexão espiritual, mostrando que é possível atravessar as provações da vida com coragem, oração e confiança em Deus, acreditando que, após cada tempestade, existe a possibilidade de renovação e crescimento interior. Capítulo 1. Por que sofremos? Jó, o mistério do sofrimento e a jornada da fé. O autor utiliza a história bíblica de Jó para refletir sobre uma das questões mais antigas da humanidade: por que pessoas boas também enfrentam dores e dificuldades? Nem todo sofrimento é consequência de erros ou punições, mas muitas vezes faz parte de uma realidade que desafia a compreensão humana. A trajetória de Jó ensina que a fé verdadeira não depende apenas dos momentos de prosperidade, mas também da capacidade de permanecer fiel quando tudo parece perdido. Mesmo diante da perda de seus bens, da sua saúde e de seus entes queridos, Jó continuou buscando a Deus, embora enfrentasse dúvidas e questionamentos. Essa atitude revela que a fé não elimina as perguntas, mas ajuda a atravessar os períodos de incerteza. O sofrimento pode se transformar em uma oportunidade de amadurecimento espiritual, fortalecendo a confiança em Deus e desenvolvendo virtudes como paciência, perseverança e humildade. O autor lembra que nem sempre teremos respostas imediatas para nossas dores, mas podemos encontrar sentido ao confiar que Deus continua presente mesmo nas situações mais difíceis. A jornada da fé não consiste em compreender todos os mistérios da vida, mas em permanecer firme, acreditando que Deus conduz cada pessoa com amor, mesmo quando os caminhos parecem obscuros e as tempestades parecem não ter fim. Capítulo 2. Antes da tormenta. Homens e mulheres de fé e integridade. A fé e a integridade são construídas antes dos momentos de crise. Inspirado pela história de personagens bíblicos que permaneceram firmes diante das dificuldades, o autor mostra que ninguém desenvolve força espiritual de uma hora para outra. Ela nasce das escolhas diárias, da confiança em Deus e da prática constante dos valores cristãos. Pessoas de fé não estão livres de problemas, mas possuem uma base sólida para enfrentá-los quando surgem. A integridade é apresentada como a coerência entre aquilo que se acredita e aquilo que se vive, mesmo quando ninguém está observando. Essa fidelidade aos princípios fortalece o caráter e prepara o coração para resistir às adversidades. O autor também ressalta a importância da oração, da humildade e da perseverança como hábitos que fortalecem a vida espiritual. Quando a tempestade chega, aqueles que cultivam uma relação profunda com Deus encontram mais recursos para permanecer firmes e esperançosos. A preparação para os desafios da vida acontece no cotidiano, por meio de atitudes simples e constantes que fortalecem a fé e moldam um caráter capaz de permanecer inabalável diante das provações.
Capítulo 3. Quando as tempestades inesperadas chegam. A queda. O autor aborda os momentos em que a vida muda repentinamente e somos surpreendidos por perdas, fracassos, doenças, decepções ou situações que fogem completamente ao nosso controle. Utilizando reflexões inspiradas na experiência de Jó, o autor mostra que ninguém está totalmente preparado para certas adversidades e que até as pessoas mais corretas e fiéis podem enfrentar períodos de profunda dor. A queda faz parte da experiência humana e não deve ser vista como um fim da jornada. Diante das tempestades, é natural sentir medo, tristeza e até questionar o motivo dos acontecimentos. No entanto, o autor destaca que o verdadeiro desafio não é evitar a queda, mas escolher como reagir a ela. A fé surge como um apoio essencial para impedir que o sofrimento destrua a esperança. O autor também alerta para o risco de permitir que a revolta, o desespero ou a falta de confiança domine o coração. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos continuar caminhando e confiando em Deus. As tempestades inesperadas podem derrubar nossos planos e certezas, mas não precisam destruir nossa fé. Com perseverança e confiança, é possível encontrar forças para se reerguer e seguir em frente, mesmo após as maiores quedas da vida. Capítulo 4. Entre cinzas e cacos, cada vez que o mundo diz não. A crise interior, dúvidas, questionamentos e a dor da alma. O autor aprofunda a reflexão sobre os momentos em que o sofrimento deixa de ser apenas uma dificuldade externa e passa a atingir o interior da pessoa. Em situações de perda, fracasso ou rejeição, surgem perguntas difíceis, dúvidas sobre o futuro e até questionamentos sobre a própria fé. Essa luta interior faz parte da experiência humana e não deve ser ignorada. Inspirado na trajetória de Jó, o autor revela que até os mais fiéis podem atravessar períodos de angústia e incompreensão. Sentir tristeza, medo ou desânimo não é sinal de fraqueza espiritual, mas uma reação natural diante da dor. O perigo está em permitir que essas emoções destruam a esperança e afastem a confiança em Deus. A fé madura não elimina os questionamentos, mas ajuda a enfrentá-los com sinceridade e perseverança. Mesmo quando as respostas não aparecem, é possível continuar caminhando e fortalecendo a confiança na presença divina. As crises interiores podem ser transformadas em oportunidades de crescimento espiritual. Quando a pessoa permanece firme em meio às dúvidas e à dor da alma, descobre uma fé mais profunda, capaz de resistir às negativas da vida e de encontrar esperança mesmo entre as cinzas dos momentos mais difíceis. Capítulo 5. Você não precisa estar sozinho neste momento. Os amigos de Jó. Confrontos entre razão e fé. O autor reflete sobre a importância da companhia humana durante os períodos de sofrimento. A partir da história de Jó e de seus amigos, o autor mostra que, muitas vezes, quem está passando por uma grande dor precisa mais de acolhimento e presença do que de explicações ou julgamentos. Nem sempre a razão consegue responder aos mistérios do sofrimento, e tentar encontrar respostas imediatas pode aumentar ainda mais a dor de quem sofre. Os amigos de Jó cometeram o erro de acreditar que todo sofrimento era consequência de alguma falha ou pecado. Ao tentarem explicar racionalmente uma situação que ultrapassava sua compreensão, acabaram ferindo ainda mais aquele que precisava de apoio. Essa atitude serve como alerta para que sejamos mais compassivos e menos apressados em julgar as dificuldades dos outros. Fé e razão podem caminhar juntas, mas existem momentos em que o coração necessita primeiro de compreensão, empatia e solidariedade. Ninguém foi criado para enfrentar as tempestades sozinho. O apoio de pessoas sinceras, unido à confiança em Deus, ajuda a aliviar o peso das provações e fortalece a esperança. Nos momentos mais difíceis, uma presença acolhedora pode ser muito mais valiosa do que qualquer explicação. Capítulo 6. Buscando respostas. Os mistérios do sofrimento. O autor aborda uma das maiores inquietações da humanidade: a tentativa de compreender por que existe a dor e por que as pessoas boas também enfrentam dificuldades. Inspirados na história de Jó, o autor mostra que nem todas as perguntas sobre sofrimento possuem respostas claras ou imediatas. Muitas vezes, o ser humano se depara com limites que sua razão não consegue ultrapassar. A busca por sentido é natural.
mas a fé convida a reconhecer que existem mistérios que vão além da compreensão humana. Em vez de concentrar toda a energia na pergunta por que isso aconteceu, o autor sugere refletir também sobre como posso enfrentar essa situação. Essa mudança de perspectiva ajuda a transformar a dor em oportunidade de crescimento, aprendizado e amadurecimento espiritual. Deus não está distante durante os momentos difíceis, mesmo quando seu silêncio parece incompreensível. A confiança na presença divina torna-se uma fonte de força para continuar caminhando sem respostas concretas. A fé não elimina todos os mistérios da vida, mas oferece coragem para enfrentá-los. Quando aceitamos que nem tudo pode ser explicado, abrimos espaço para uma confiança mais profunda, capaz de sustentar a esperança mesmo em meio às maiores provações. Capítulo 7. A chave para chegar à graça. A experiência de Jó com Deus em meio à tempestade. A maior transformação vivida por Jó não foi a recuperação de seus bens ou a restauração de sua vida, mas o encontro profundo com Deus durante o sofrimento. Ao longo de sua jornada, Jó passou por perdas, dúvidas e questionamentos, mas permaneceu buscando a presença divina, mesmo quando não compreendia o que estava acontecendo. A graça de Deus não depende da ausência de problemas, mas da abertura do coração para confiar nele em qualquer circunstância. Muitas vezes, as tempestades da vida revelam nossa fragilidade, mas também criam oportunidades para fortalecer a fé e desenvolver uma relação mais íntima com Deus. A verdadeira mudança acontece quando a pessoa deixa de buscar apenas respostas e passa a buscar a presença divina. A humildade é uma das chaves para receber a graça. Reconhecer os próprios limites permite enxergar que Deus continua agindo, mesmo quando seus planos não correspondem às expectativas humanas. A fé amadurece quando aprendemos a confiar não apenas nos momentos de bênção, mas também nas fases de provação. A presença de Deus no meio da tempestade pode transformar a dor em crescimento espiritual, trazendo força, esperança e renovação para continuar a caminhada com confiança e serenidade. Capítulo 8. O coração restaurado. Da crise à redenção. A transformação interior de Jó. A maior vitória de Jó não foi recuperar tudo o que havia perdido, mas permitir que sua experiência de sofrimento transformasse profundamente seu coração. Após atravessar uma longa jornada de dor, dúvidas e desafios, Jó alcança uma compreensão mais madura da fé e da presença de Deus em sua vida. O autor destaca que as crises podem deixar marcas, mas também podem gerar crescimento espiritual quando são enfrentadas com perseverança e confiança. A restauração vai além das conquistas materiais. Trata-se de uma renovação interior que fortalece a esperança, a humildade e a capacidade de enxergar a vida com mais sabedoria. Jó aprende que Deus continua presente mesmo nos momentos em que parece distante e que a fé verdadeira se aprofunda nas provações. O autor ensina que a redenção começa quando a pessoa deixa de ser definida pela dor e passa a encontrar significado em sua caminhada. O sofrimento não tem palavra final quando existe abertura para a ação de Deus. As tempestades podem transformar pessoas feridas em pessoas mais fortes, conscientes e espiritualmente maduras. Quando o coração é restaurado pela fé, a esperança renasce e surge uma nova capacidade de enfrentar a vida com confiança, gratidão e paz interior. Capítulo 9. O milagre do recomeço. Lições para os dias de hoje, aplicando os ensinamentos de Jó. O autor traz a história de Jó para a realidade atual, mostrando que seus ensinamentos continuam relevantes para quem enfrenta perdas, desafios e momentos de incerteza. A vida frequentemente apresenta situações que fogem ao nosso controle. A forma como reagimos a elas pode determinar nosso crescimento e nossa capacidade de recomeçar. A experiência de Jó ensina que a fé não elimina os problemas, mas oferece força para atravessá-los sem perder a esperança. Mesmo depois de sofrer profundamente, ele não permitiu que a dor definisse seu futuro. Sua trajetória revela que é possível reconstruir a vida, recuperar a confiança e encontrar novos caminhos após períodos de crise. O recomeço exige perseverança, paciência e confiança em Deus. Muitas vezes, a restauração acontece de forma gradual, por meio de pequenas atitudes diárias e da disposição de seguir em frente, mesmo sem enxergar todo o caminho.
O autor nos convida a transformar as dificuldades em oportunidades de aprendizado e amadurecimento. Nenhuma tempestade dura para sempre. Sempre existe a possibilidade de um novo começo. Quando a fé é cultivada com sinceridade, as experiências mais dolorosas podem se tornar fonte de sabedoria, fortalecimento interior e renovação da esperança para enfrentar os desafios da vida. Capítulo 10. O poder da fé inabalável. Cruz e ressurreição. O autor apresenta a cruz e a ressurreição de Jesus como maior demonstração de que o sofrimento não é o fim da história. A cruz simboliza as dores, perdas e desafios que fazem parte da condição humana, enquanto a ressurreição representa a vitória da esperança, da vida e da confiança em Deus sobre todas as dificuldades. A fé inabalável não consiste em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com certeza de que Deus continua presente e atuante. Assim como Jesus passou pela dor antes da glória da ressurreição, cada pessoa pode encontrar sentido e crescimento em meio às suas próprias provações. As dificuldades não têm a última palavra quando são vividas com fé. A cruz revela o amor de Deus e sua proximidade com aqueles que sofrem. Ao mesmo tempo, a ressurreição recorda que toda noite escura pode dar lugar a um novo amanhecer. A fé fortalece o coração para perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A esperança cristã nasce da certeza de que Deus pode transformar sofrimento em aprendizado, fraqueza em força e derrota em recomeço. Quem permanece firme na fé descobre que, após cada cruz carregada com confiança, existe a possibilidade de renovação, vida nova e vitória espiritual. Conclusão. O autor reúne os principais ensinamentos apresentados ao longo da jornada de Jó e reforça a mensagem de que a fé é uma fonte de força capaz de sustentar o ser humano nos momentos mais difíceis. O sofrimento faz parte da vida. Nem sempre será possível compreender todas as razões por trás das tempestades que enfrentamos. No entanto, é possível atravessá-las sem perder a esperança e a confiança em Deus. A verdadeira transformação acontece no interior da pessoa. Mais importante do que a solução dos problemas é o crescimento espiritual adquirido durante a caminhada. Assim como Jó saiu de sua provação com uma fé mais madura e profunda, cada pessoa também pode encontrar aprendizado, fortalecimento e renovação em meio às dificuldades. O autor enfatiza que Deus permanece presente mesmo quando o silêncio, a dor ou a incerteza parecem dominar o cenário. A fé inabalável nasce da confiança de que nenhuma tempestade é eterna e de que sempre existe a possibilidade de recomeço. O convite é para olharmos para os desafios com coragem, perseverança e esperança, acreditando que as provações podem se transformar em oportunidades de crescimento. Em resumo, quem mantém a confiança em Deus encontra forças para superar as adversidades e seguir em frente com um coração mais forte, sereno e preparado para viver com propósito e fé. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!